Nesse vídeo vamos falar de democracia, tentar formular um conceito de democracia, partindo de algumas noções. Então vamos lá, algumas noções de democracia. Geralmente quem começa a falar de democracia, começa falando dos poderes. Então as primeiras sociedades lá reuniram e aí começaram a ver que existiam três poderes. Um poder de estabelecer as regras. Então, o primeiro poder de estabelecer as regras. O segundo poder de gerenciar toda a tribo, toda aquela sociedade. E o terceiro poder, diante do acontecimento, julgar algumas situações que infringisse a regra pré-estabelecida. Daí vem a ideia de que há um poder numa sociedade, como no caso do Estado, que é um exemplo de sociedade, o poder de legislar, o poder de governar e o poder de julgar. Então, a democracia seria o povo exercitando esse poder. Os primeiros agrupamentos tiveram esse poder na mão de quem? Do mais forte, do mais habilidoso. Então, é claro que não se sabe quem foi que desenvolveu isso daí. Mas, de forma consciente e sã, quem deveria legislar? Os mais sábios, os mais envolvidos com a sociedade, os que conhecessem melhor o agrupamento. E é isso que acontece? Será que no Congresso Nacional a gente só tem pessoas experientes e inteligentes? O povo sabe que quando ele vai eleger alguém, ele está elegendo para elaborar normas? Ou está trocando por um milheiro de tijolos, por algum dinheiro, seu voto, ou por algum benefício? Da onde que vem essa ideia de votar? Não é? Então, essa primeira ideia aí com relação ao elaborar leis. Será que ele sabe que quem precisa gerenciar o país, governar o país, o estado e o município, é uma pessoa que tem habilidade em administração? A pessoa tem uma parte burocrata, uma parte de gerenciamento e uma parte de decisão. O governador, o presidente da república e o prefeito têm isso daí. Então, será que o eleitor sabe disso? E quem vai processar e julgar? Ah, daí eu não elejo. O juiz, o desembargador e o ministro, ninguém elege. Eles são por concurso público que exige conhecimento específico. Mas também é poder decorrente da democracia. É em nome do povo que ele está processando e julgando. Isso é importante. Então, a palavra democracia, demos do grego povo, kratos ou cracia, e a gente diz que é autoridade e o poder, a legitimidade do povo. Então, essa é a primeira ideia. Então, a gente precisa de aprender a escolher. Um membro do legislativo mal escolhido, quem serão os assessores dele? Nós temos gente que tem assessor que não sabe de nada. Assessor de vereador, assessor de deputado estadual, assessor de deputado federal e assessor de senador, que não tem nem, não exige nem escolaridade. Coloca qualquer pessoa lá para atender, por exemplo, tal. Qual pessoa deveria estar lá? Elaborando o nosso projeto de Brasil, o nosso projeto de Estado, o nosso projeto de município. Quem são esses? Então, essa escolha aí é, na maioria das vezes, mal feita. Não é bem feita, ela é mal feita. Então, escolhe-se mal, ele elege os assessores. E outra coisa, Dinamarca, Suécia, o deputado, ele anda de transporte público. O deputado tem o salário dele, ele trabalha sozinho, não tem assessor. Como que no Brasil precisa de tudo isso? Toda essa estrutura, o deputado, o senador viram autoridade, principalmente quando é ladrão, né? Os ladrões, então, viram o poder deles até com coroa na cabeça, certo? Não é esse que a gente precisa. A gente precisa de se aproximar dos bons exemplos. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal e senador precisam ser pessoas que nos representem, que façam, elaborem projetos de lei e busquem a sua aprovação em benefício do povo, pelo povo, retrate aquilo que o povo quer.
e não qualquer coisa. E com esses assessores tudo, e o que nós temos? Uma grande produção legislativa no Brasil, toda confusa, a produção legislativa é confusa. Quando eles elaboram uma norma, tipo a Constituição, é para privilegiar eles mesmos. Eles jamais legislam contra ele. E a vontade do povo, onde que fica? Será que o povo está contente com toda essa falcatrua aí? Porque a própria estrutura, com um deputado e atrás dele, tantos mil para sustentar a estrutura dele, está errado. O povo não está contente com isso daí. O povo não quer isso. Se na sua casa, o pai e a mãe, quem que direciona a casa? O pai ou a mãe, certo? O pai pode fazer o quê? Você executa e eu elaboro as leis. Ótimo. E agora? E se os pais precisarem de contratar assessores para ajudar eles a regrar os filhos? Você já imaginou? Começar a contratar, e vai ganhar dinheiro da onde para pagar tudo isso daí? É o problema do Brasil. O dinheiro não dá diante disso daí. O repasse de verbas para as casas legislativas é um percentual alto, na maioria das vezes eles devolvem, mas banja o dinheiro. Tem Câmara de Vereadores que tem garçom para servir. Ele tem contratado cargos de garçom, cargos de cozinheiro, tem vários cargos na Câmara Municipal. Isso é vergonhoso, isso é uma vergonha. Então, a gente não tem ideia, e o direcionamento de quem assume o poder é o mais perverso possível. E é preciso rever isso daí na Casa Legislativa. O prefeito, o governador e o presidente. Mas antes disso daí, vamos falar um pouquinho sobre o que legisla. Volta lá um pouquinho no legislativo. O vereador e o governador de estado não tem competência nenhuma, ficar trocando nome de estrada. Os únicos projetos que os deputados estaduais e os vereadores aprovam é aprovar o orçamento, o plano plurianual, e mais uns 2 projetos que são do executivo. Com a posição do executivo eles aprovam. Estrutura de cargos e salários, tal, eles aprovam isso daí. Depois não tem nada mais para fazer. Nós temos um caso em São Paulo do vereador por 3 ou 4 legislaturas. O plano mais importante que ele apresentou, o projeto mais importante de lei, é instituindo o dia da pizza, o dia do mineiro, e o dia da pizza acabou sendo revogado, certo? Porque causava confusão. Então, a pessoa ficar 12 ou 16 anos para um projeto, isso é uma vergonha. Quanto de dinheiro público consumiu ele com seus assessores? Quem são os assessores dos vereadores? Qual que é a competência deles? O vereador já não deveria ser competente se lá nos países nórdicos, o deputado federal, ele não precisa de assessor, aqui vereadores com assessores. Então isso é muito perigoso, não tem competência nenhuma e acaba só consumindo dinheiro público. Agora o executivo, o prefeito, o governador e o presidente da República, eles representam você? O prefeito desenvolve os projetos? Por que ele não pega a sequência dos projetos do governo anterior, do prefeito anterior? Os meus projetos são outros. Aqui ia ser uma escola, eu vou derrubar e não vou ocupar mais... Peraí, o dinheiro que foi gasto aí? Então, é preciso saber administrar para ocupar o cargo do executivo. Ser formado em alguma coisa para saber administrar, porque senão vai desperdiçar o dinheiro público. E cadê a representatividade aí? Nenhuma. Então, qual prefeito, qual governador, qual presidente que seguia algumas pesquisas, conversava com o povo? Qual deles? Então, a gente sabe que isso daí é falho, não há representatividade. E os juízes? Juízes aceitam a representatividade? O juiz, já de primeiro grau, ele não explica a sua sentença na maioria dos casos. Tem casos que você entra ali com embargo declaratório, o conselho do juizado especial ameaçou de punir com litigância de má-fé, porque não entendia o sentido do julgamento. Mas no caso, lá para quem tinha perdido uma casa, condenar a pessoa que ganhou um salário mínimo a pagar mais alguma coisa é o nada, né? Porque é um direito que a pessoa tinha todo e que não quis, o conselho não se sentiu à vontade para reconhecer o direito. Então, isso tudo aí vai demonstrando o quê? Que eles não querem explicar as decisões.
As decisões precisam ser explicadas. O regime é democrático. Precisa de explicar, saber como que funciona. Estou falando do juiz. E o desembargador? Não explica nada para ninguém. São Paulo é o estado que tem o maior tribunal do mundo de desembargadores. Você nem encontra. Eu tive que falar com o desembargador uma vez, fui 3 vezes, falei 52 segundos com ele, mandei contar no relógio. Ele saiu andando. Certo? Então é complicado. Como que você vai expor alguma coisa? Ah, marca a hora, faz a manifestação pública. Tá bom, é só assim mesmo. Não quer conversar nem com o advogado, vai conversar com o povo. É isso? E o ministro? Aí você já está exagerando, né? O ministro, será que ele se presta a ouvir o povo, a tentar dar alguma explicação? Ou as ideias dele são genéricas? Ele tem tanto estudo que não... Que tem tanto estudo que você tem estudo, você vai conhecer os problemas. Os problemas você conhece com o contato, a pesquisa. Fora isso daí, você não vai conhecer os problemas. Então, os poderes judiciários também não representam o povo. E aí, a democracia começa com os poderes estatais a se sentir prejudicada. Ela nem é representativa, porque não representa. Eles não representam a vontade do povo. Um grau mais a fundo, que seria muito importante ser adotado no Brasil, é a democracia representativa possível. Mas o que é a democracia? Seria possível colocar todos os brasileiros para elaborar as leis, participar da elaboração de leis, participarem do governo, processar e julgar? Seria possível. Isso é impossível. Por isso que a outra forma de democracia, a indireta, é a representativa. Quem é que a gente adota? A gente adota a representativa. Mais à frente da representativa tem a representativa comum e a representativa participativa, onde vários mecanismos dariam a participação do povo. Será que é assim? Você consegue alguma participação na Câmara de Vereadores? Você consegue alguma participação na Assembleia Legislativa? Você consegue alguma participação no Congresso Nacional? Você nem entra. Certo? Ninguém quer saber de você, você nem consegue entrar no lugar desse. Então, como que vai ser a participativa? Na Câmara, toda a Câmara já tem um breque na entrada, você não acessa assim não. Cidades pequenas e maiores, você não consegue nem acessar o gabinete, precisa se identificar tudo para reconhecer. Porque existe também uma questão de segurança, mas o acesso do povo foi eleito, ele se tranca ali e não dá acesso nenhum para o povo, não tem acesso. Então, esse acesso é essencial, é imprescindível para ter a representatividade participativa. Mas não é só isso, certo? Porque é preciso ir mais a fundo, uma cogestão popular. Ou seja, o povo é que vai administrar isso daí, que vai atuar junto. Eu preciso da opinião do povo. Uma vez eu vi uma senadora falando no discurso dela, no Parlamento Brasileiro, no Congresso, acho que era no Congresso, não era no Senado, dizendo que ela esteve conversando com um do povo e que lá colheu as informações. Um do povo? É isso mesmo? Você estava falando... Eu, por exemplo, nunca consegui falar com deputado federal, com senador, para discutir alguma coisa. Nunca, já estive em vários lugares bem próximos. Já estive com deputado estadual, deputado federal, mas nunca procurou conversa, me ligar, conversar alguma coisa, nunca. Eles são autossuficientes, não precisam de nada. Certo? Então não há participação nenhuma do povo. No Brasil, essa participação é tentada por alguns institutos. A própria Constituição Federal, no artigo 1º, fala que o poder emana do povo. O poder só emana do povo como água que evapora. Evaporou, foi para as nuvens e acabou. O povo não consegue mais nem tocar as nuvens. É assim esse poder? Parece que é. Você não consegue acessar o poder. Certo? E o povo tem a ver com isso. A formação do brasileiro tem a ver com isso. Certo? Nos pequenos atos, o brasileiro já comete esses atos de isolamento. Hoje, para você conseguir cursar um mestrado e doutorado, eu tenho um colega que foi fazer participou de uma seletiva há muito tempo na USP, e uma importante administrativista, você é filho de quem mesmo? Ele falou, meu nome é tal, meu RG é tal, e todo mundo que vem aqui é carta marcada, não sei o quê. Eu desafio você, vai lá na USP, faz lá
uma candidatura ao mestrado lá em Direito, vê se você vai passar. Vê se você vai passar. Vamos ver se você passa. Pode ser o mais inteligente do mundo, vai ver se você passa lá. Vai ver se você passa na Federal do Paraná. Vai lá ver se você passa. Isso é desafio você. Então, esses cargos aí são cargos de acesso, é um concurso. Você vai lá no Paraná, apresenta títulos. E a pessoa às vezes é reprovada por conta de corrupção, certo? Isso é crime. As pessoas que estão fazendo isso é crime. Precisam de ser denunciadas nas universidades. Certo? Então isso é importante. Os casos que chegam a gente tornam lastimável. Falam, mas como que pode um negócio desse? Mas olha as provas. Então a participação do povo, o povo não consegue nem acessar a escola pública por conta de corrupção. Agora vai acessar, não consegue acessar seu representante, está nas nuvens, certo? Mas a Constituição fala no artigo 1º que o poder emana do povo e depois que o povo despacha o poder, ele vai para as nuvens e o povo não consegue tocar mais. Deveria falar mais coisa lá. Que os representantes do povo têm a obrigação de buscar o quê? A orientação. Ao invés de assessor, por que não tem órgão de pesquisa? Por que esses órgãos, essas entidades, esses poderes não têm órgão de pesquisa? Esses assessores aí, ao invés de ser assessor, eles sejam pessoas que conseguem coletar dados. Por que não é assim? Porque eu preciso saber o que o povo quer para me administrar. O que o povo entende do Código Civil? Olha, mexe com a vida de tanta gente, mexeu com a vida de tanta gente, e o Código Civil só se copia só. Todos os termos que tinha no anterior se copiou, mudou algumas coisas, teorias importantes como ato inexistente. Cadê o novo código adotando? Não adotou. Certo? Quer dizer, ficou no retrocesso, ficou no passado. Então não venha me dizer que é coisa de inteligente, não tem nada de inteligente aí, e que não atinge a população. Todas as leis atingem, se são elaboradas para eles. Agora eles não são consultados, eles não devem saber a vontade deles. Como que é isso? Então o artigo 1º da Constituição deveria ser mais enfático, mais aberto e colocar mais coisa ali. Plebiscito, referendo, participar do tribunal do júri, iniciativa popular legislativa, a denúncia no Tribunal de Contas da União, audiência pública, 100 cidadãos no Conselho da República, junto ao Presidente da República, tudo isso são formas de participação popular. Cadê o povo que participa? 100 cidadãos, 6, certo? Cadê a opinião? Eu nunca vi cidadão, nem nunca vi a opinião de nenhum deles. Eles nunca vieram perguntar nada para ninguém. Eles consultam o quê? Eles são referência do quê? Não sei. Então, a situação é mais grave porque é uma democracia das nuvens, vamos colocar assim, que daí todo mundo vai entender. O poder emana do povo, quer dizer, o povo emana o poder quando vai lá e vota, depois que ele votou, o poder dele sobe para as nuvens e ele não consegue mais tocar, porque ele está aqui na terra, a nuvem está lá em cima, e lá em cima estão seus representantes, do legislativo, do executivo e do judiciário. Certo? E a função aqui é crítica para poder melhorar isso daí. A gente precisa de melhorar o Brasil. O Brasil merece ser melhorado. Eu vi lá o ministro falando, olha, nós temos, a partir da vinda da família real aqui em 1808, o Brasil, e aí começou o Brasil, que abriu portos, etc, etc. Nós somos novos, não sei o que. Sim, somos novos. Já chegamos a ser a 10ª economia do mundo, tal, mas a que preço? Quantas pessoas ricas, agora na última investigação da Lava Jato, nós vimos por que eles são ricos. Assaltam os cofres públicos, o presidente da República, senadores, deputados, todo mundo envolvido, todos envolvidos. Então, como que é isso? Todos os órgãos do poder envolvidos com corrupção. Que economia é essa? Que economia é essa? Qual a economia que é essa daí? Adianta ser a primeira economia do mundo e o povo morrendo de fome, 10 multitrilionários no Brasil? Não adianta. Então, o conceito de democracia, a gente fala em democracia possível. Certo? O que é uma democracia possível? É aquela que nós temos aí, vamos colocar representativa das nuvens, ou representativa à distância. Infelizmente. Não tem representatividade nenhuma. Não tem representatividade nenhuma.
o deputado não te representa, o senador não te representa, o presidente não te representa, os juízes não te representam. Certo? Afinal, esses que vão para as nuvens aí, os juízes